Estamos aqui para mais um ao vivo do TV Folha. Estou com Raul Justilores, repórter especial e ex-correspondente em Washington. Estamos em Orlando com Marcelo Ninio, correspondente enviado à cidade, para cobrir o massacre, o pior massacre a tiros da história dos Estados Unidos, na madrugada do domingo, quando 49 pessoas foram assassinadas numa boate gay e outras 53 ficaram feridas, 6 delas ainda correndo risco de morte. Eu vou começar com o Marcelo. Marcelo, consegue me ouvir? Consigo. Marcelo, 2 dias depois dessa tragédia, como que Orlando está lidando com essa ferida aberta? Como está se encaminhando o debate aí sobre o massacre? Comoção geral, a cidade inteira comovida, tem sinais e mensagens em toda a cidade, em solidariedade às vítimas. Ainda está em estado de choque, porque aqui não era tão comum acontecer esses casos de violência. Então isso é uma cidade conhecida pelos caso terrível, né? Maior atentado a tiros da história. Então isso mexeu bastante com a cidade. O debate em relação à segurança agora, se eles vão ter que aumentar a segurança, provavelmente terão em todos os parques e casas noturnas. A questão das armas, a gente tem falado bastante sobre isso. Tivemos hoje, ontem e anteontem o pré-candidato republicano à presidência tentando levar um pouco o debate para a questão migratória, como se o problema fosse a origem da família do assassino, né? O Omar Mateen era um norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, os pais dele eram afegãos, então não me parece ser uma questão de problema migratório. E o presidente Obama e a Hillary Clinton, a candidata dele à sucessão, levando o debate para a questão do controle de armas. Você conversou com bastante gente aí na rua, ouviu a polícia, fez todo esse pós-tragédia. Qual questão sobressai aí? Sobre o que as pessoas falam mais? Acho que os debates se misturam, né? Porque como essa cultura das armas aqui nos Estados Unidos é muito arraigada e muito politizada, tem muita gente que condena o atentado, mas ao mesmo tempo acha que isso não é motivo para controlar mais as armas, pelo contrário, é motivo para liberar mais e facilitar para que as pessoas se defendam em casos como esses. O outro lado da discussão é a discussão que se mistura entre o atentado supostamente islâmico ou de extremismo islâmico e o atentado direcionado contra a comunidade gay. Houve uma relutância muito criticada aqui em dar destaque ao fato de ter sido direcionado contra a comunidade gay, uma generalização da paranoia contra o terror islâmico e tal, e agora isso já está muito mais em destaque aqui, que foi um atentado contra a comunidade gay, seja de fundo religioso ou não. Raul, você esteve em Newtown depois do massacre na escolinha em Sandy Hook, acompanhou lá na cidade mesmo as primeiras reações, e a gente passou o domingo falando aqui sobre isso. Eu tive a impressão, não sei se você corrobora, mas que exatamente isso que o Marcelo falou, demoraram para dar o devido destaque a esse massacre, sendo que esse foi o maior da história dos Estados Unidos, né? Massacre a tiros. Muito maior, inclusive, do que aquele de novembro em San Bernardino, na Califórnia, quando morreram 14 pessoas. Como que você viu essa cobertura da mídia americana? Você acha que eles demoraram para entrar na questão de que o alvo realmente era a comunidade gay? Porque nas mídias sociais a gente viu esse debate um pouco menos nos jornais e TVs, né? Demorou um pouco mais para entrar
Qual que é a tua opinião comparando com outros casos recentes? Acho que talvez a grande diferença aí é que é um atentado que acontece no meio de uma campanha eleitoral muito polarizada. Então, quase que involuntariamente, os dois lados já editaram, selecionaram o tema que os interessa do atentado. Então, rapidamente, os democratas falaram do controle de armas, seria um ponto fraco dos republicanos, um tabu aí para o Partido Republicano discutir, assim como Donald Trump correu para falar de fundamentalismo islâmico, para falar de religião, para falar de imigrantes, e os gays ficaram meio que esquecidos nesses dois lados, porque nessa polarização, acho que tanto o controle de armas como a questão da imigração viraram aí bandeiras de um ou de outro partido. Ainda que o Obama tenha citado aí da importância da boate gay como aí o espaço de empoderamento, mesmo de liberdade dessa comunidade. Mas, de fato, acho que as pessoas politizaram muito rapidamente, esquecendo das vítimas. De alguma maneira faltou solidariedade. É meio chocante ver que até o governador da Flórida esqueceu de citar que se tratava de uma boate gay. E que foi visada exatamente por causa disso, claro, né? Claro. Agora já veio à tona, enfim, investigando o assassino, já veio à tona caso de agressões dele à mulher, já falaram que ele frequentava a boate, então ele parecia ter um tipo de fascinação pelo lugar. E isso ficou um pouco escanteado no debate inicial. Né? É importante lembrar que todas as minorias que ganham algo de visibilidade ao lutarem para terem os mesmos direitos da maioria, elas recebem uma espécie de revanche, de vingança nesses primeiros anos. Se lembrar que o movimento negro americano sofre uma série de atentados nos anos 50 e 60. Quando ele de fato se organiza, é que você começa a ver igrejas com explosões, linchamentos e mortes num número muito maior. A gente pode lembrar que até no Brasil, nos anos 70 e início dos 80, quando a gente começa a falar de feminismo para valer, a quantidade de casos de maridos que mataram as mulheres, que jogaram as mulheres do terraço, etc. Então, é algo meio assustador, mas não surpreende que agora o movimento gay vai ser mesmo um alvo de grupos ou de setores que estejam incomodados com essa visibilidade. Eu acho que tem uma questão importante que você levantou num texto que você escreveu para nós e que uma das pessoas entrevistadas pelo Marcelo também falou, que é a importância do clube noturno da boate como um lugar onde as pessoas possam se expressar livremente. Talvez hoje, em 2016, pareça bobagem falar sobre isso, mas como esses lugares já foram importantes para as pessoas poderem ser elas mesmas, né? Poderem dançar, se divertir numa boa, sem se sentirem inibidas por causa de orientação sexual ou qualquer outra coisa, né? Quase todo filme sobre gays nos anos 30, 40 e 50 se passa num bar ou numa boate. Ou seja, era o único espaço gay que existia. Nos anos 70, a gente pensa em cultura gay, em Donna Summer, o YMCA, movimento disco, também tinha a ver com a boate. Ou seja, boate era esse lugar, entre aspas, protegido. Então, acho que não... especialmente no caso de Orlando, imagino que muitos daqueles jovens da comunidade latina, comunidade hispânica, provavelmente começaram a se sentir confortáveis com os seus pares nessa boate. Teve uma das pessoas que você entrevistou falou isso, né, Marcelo? Contou um pouco essa história da importância da Pulse, que é a boate que foi alvo para ele assumir a própria identidade. Como você percorreu a cidade nesses últimos dias, o que houve de manifestação
da comunidade gay aí? Tem, enfim, a gente sabe que tem um luto muito forte, tem essa apropriação política da questão que o Raul citou, e a questão dos direitos civis da comunidade gay, remarcar, reforçar a sua presença, exigir respeito, como isso tem sido tratado? Eu acho que por enquanto está muito cedo ainda, porque ainda tem feridos e ainda estão de luto pelas vítimas, e a sensação geral é de choque, né? Eu acho que, se é que entendi o que o Raul falou, que pode ser que a comunidade gay venha a ser alvo de forma negativa, se é que eu entendi, eu acho que também tem uma sensação de que pode ser usado de forma positiva, e todas as pessoas com quem eu converso, da comunidade gay, sobreviventes e pessoas que conhecem alguém que estava lá, a esperança é essa, porque tem uma sensação de solidariedade, de união. A cidade inteira está se manifestando não só em favor de aumentar a tolerância, mas aumentar a tolerância especificamente em relação à comunidade gay. Existe também uma sensação de choque, assim como vocês mencionaram, que a Pulse era essa boate que foi alvo do atentado, era um lugar para as pessoas se afirmarem e serem o que elas são. Esse brasileiro com quem eu conversei, ele assumiu que era homossexual há 7 anos. Então, hoje em dia, pouca gente esperava que ainda existisse tanto preconceito. Claro que é um caso isolado, de uma pessoa com problemas psicológicos. Então, talvez, e a esperança é que esse atentado destrua um pouco desse preconceito que existe aqui, e muita gente não assume, né? Até porque a questão do controle de armas é bem diferente aqui no Brasil, mas também é um debate importante. Isso é um tema que a gente tem repisado bastante. É muito fácil comprar armas nos Estados Unidos, né? O Obama conseguiu colocar algumas pequenas limitações, reforçar parte da pesquisa de antecedentes, mas mesmo implementar isso é muito difícil, né? Até pela internet, em alguns estados, você compra armas aí, você pode comprar em feiras, você tem aula de tiro para crianças, para adolescente. Você consegue descrever para quem está assistindo a gente um pouco desse cenário? Porque eu acho que ele está tão distante do cenário brasileiro. Como eu falei, talvez a primeira conclusão depois de um brasileiro ou de alguém de outro país é que depois de um massacre desse, a primeira providência seja controlar mais e que as pessoas tendam a procurar e apoiar mais o controle. Não é necessariamente assim. Tem estatísticas que mostram que tem mais vendas de armas depois desse tipo de massacre. Ontem já teve as ações das empresas, os fabricantes de armas subiu, já antecipando que as armas, que vai ter mais venda de armas. Então tem esses dois lados da discussão que são os lados políticos aqui. Por um lado, os republicanos, os conservadores dizem que as armas é que protegem. Então o Trump obviamente explorou politicamente e disse que se as pessoas, os frequentadores da boate tivessem armados, esse massacre não aconteceria. Por outro, dizem que tem que aumentar. A minha sensação aqui é que as leis acabam sendo sempre para facilitar ou para impedir que tenha mais controle, não o contrário. Eu queria perguntar também para o Marcelo, em relação à Disney, porque a gente pensa em Orlando, é uma cidade turística, de parques, ou seja, o que mudou aí na cidade que você está assistindo? E a Disney falou, se pronunciou, qual é eu acho que tem aí uma importância grande, especialmente num país como os Estados Unidos, como as corporações, as grandes empresas se manifestam. A Disney organizou alguma coisa? Como ela tem se comunicado depois da tragédia? Às vítimas, isso. Né? Acho que perdemos o Marcelo por hora. Como as empresas se colocam em relação às causas e à diversidade, claro, né? Claro.
Eu tive seguindo o noticiário americano, eu não vi nenhuma posição oficial deles. Eu não sei se você chegou a ver. E eles são pró-diversidade, eles são muito pró-diversidade. Eu vi, teve até uns memes na internet com a silhueta do Mickey e uma lágrima com a cor do arco-íris, que eu acho que até gente de Orlando tenha criado, assim, o Mickey é quase a cara da cidade. Mas é uma grande questão, porque de alguma maneira as empresas americanas nos últimos anos abraçaram essa causa das minorias e algumas delas até anunciam cancelamento de investimentos, adiamento de investimentos às cidades que estão pensando, planejando em criar políticas discriminatórias. Acabamos de ver isso na Carolina do Norte com a questão dos banheiros para transgênero. Indiana também, que tinha aquela famosa pizzaria que queria se negar a dar pizzas a casamentos gays. Eu não conheço assim, muitos casamentos que as pessoas contratem aí muitas pizzas, mas era aí uma espécie de declaração homofóbica dos donos da pizzaria que não vamos atender casamentos gays. E na época, grandes empresas, assim, de Apple, a Salesforce, a Disney, no caso da Georgia, ameaçam, olha, não queremos ligar a nossa marca com estados ou cidades onde exista homofobia. Ali dos parques temáticos, quem se manifestou muito rapidamente foi a J.K. Rowling, né, a autora de Harry Potter, que é uma apoiadora da diversidade, e porque um dos mortos era funcionário do parque do Harry Potter, né, um dos primeiros que foi identificado. Ela fez umas manifestações bastante sensíveis na internet, mas eu não vi empresas ainda se posicionando. E realmente, a Disney é a cara de Orlando, né? Deve ser metade da receita da cidade e próximo até o local onde ocorreu. Quando você perguntou, eu até pensei na questão de segurança. Se os parques, como a gente tem muito brasileiro lá, né, visitando os parques, o que aqui mudou os lá outlets, no mudou alguma cotidiano. coisa na prática. Já temos o Marcelo de volta? Ainda não. Porque ele falou que a tragédia ainda está muito presente. Essa questão da opinião pública, da venda de armas, eu estava levantando uns números e o Pew Research Center faz essa medição constantemente. Eles têm os dados de antes e depois das tragédias. E eu acho que, com a exceção de Newtown, geralmente o apoio ao porte de armas costuma crescer ligeiramente. E ali eu acho que, por se tratar de uma escola, talvez, crianças, eu lembro que até houve essa discussão, se não deveria haver gente armada na escola, talvez um zelador. Mas ali a coisa ficou um pouco mais clara contra as armas. Acho que temos o Marcelo de volta. Você pode repetir a pergunta? Oi, Marcelo. Sobre a Disney. Eu estava te perguntando, o que você sabe da Disney pós-atentado, pós-tragédia. Se mudou a segurança, mudou a frequência, ou seja, como os parques estão reagindo, e se a Disney se pronunciou, falou alguma coisa sobre o atentado? Não se pronunciou até agora. A única ligação com a Disney até agora é que o assassino esteve lá um pouco antes, num dos parques da Disney, e a suspeita é de que, aliás, um dos parques que não tem detetor de metais e a segurança não é muito rigorosa. Então, a suspeita de que ele teria sondado o local também poderia ser um alvo de um atentado. A Disney não se pronunciou até agora. Eu imagino que, como acontece em qualquer lugar, quando há um atentado como esse, a segurança aumenta e todos sofrem, como aconteceu com os voos e tudo, todos sofrem por causa de um incidente desse, né? Mas sobre se solidarizar com as famílias e os amigos das vítimas, não, eles não fizeram nenhum tipo de homenagem, nada? Que eu tenha visto, não, acho que não. Eu acho que a gente estava falando da facilidade de comprar armas. Eu não sei se um de vocês já esteve em alguma feira de armas
nos Estados Unidos, passou por essa experiência, ouviu a venda nos supermercados, nos Walmarts da vida, balas, etc. Você chegou a ver isso aí, Marcelo? Na feira de armas não, mas eu já vi imagens. Eu tive hoje de manhã, eu tive aliás, na avenida onde fica a boate, tem uma das maiores lojas de armas aqui, que é também um stand de tiro e é um shopping center de armas. Você pode fazer o que você quiser lá. Eu tive lá, eles não autorizaram nem foto, eles estão evitando falar com jornalistas, que é natural, mas a loja estava cheia e eu demorei pelo menos uns 20 minutos para ter alguém para falar comigo. E inclusive tinha o fuzil usado pelo assassino lá à disposição, vários modelos. Já chegou a ser proibido, né, nos Estados Unidos, inclusive. Pois é. Essa discussão é tão politizada que acaba bloqueando, como tudo essa polarização afeta o Congresso americano, principalmente um assunto como esse tão politizado, né? É uma fantasia, quase uma mistura de MacGyver com máquina mortífera, de que se você tiver uma arma e você consegue parar, se mobiliza, você começa a dar tiros, você tem uma grande pontaria e obviamente você evita uma tragédia. É o que o Trump de alguma maneira indicou, aliás não é a primeira vez que ele faz isso, de achar que as pessoas armadas não criariam um tiroteio e não matariam mais gente. Ou seja, para quem vê de fora, é um tanto óbvio que um monte de gente sem treinamento, com uma pistola na mão, causaria muito mais vítimas. Inclusive, recentemente o New York Times fez uma reportagem sobre, acho que um período de 15 dias, salvo engano, em que 4 crianças mataram pais ou irmãos por acionarem armas automáticas sem querer, brincando. Acharam as armas ou morreram de tiro disparado pela arma dos próprios pais também sem querer, né? Porque acho que a estatística é impressionante. Eu acho que chega mais de 1 em cada 3 casas nos Estados Unidos tem uma arma. E é um racha geográfico também, em alguns estados quase todos. Ou seja, o país rural, o país suburbano, o país do sul e do meio oeste, todo mundo tem arma. Quem está lá em Nova York, ou em Los Angeles, ou mesmo em Miami, assiste isso e fala, nossa, esses confins, que as pessoas andam armadas, as pessoas não sentem essa necessidade. O problema é como os políticos que vão precisar aí de votos dessas duas Américas, América urbana anti-arma, América rural mais pró-armamentismo, como se comunicar. Porque justamente a indústria das pistolas e essas pessoas pró-armas são muito organizadas. Elas não são maioria, mas elas falam muito mais do que a maioria silenciosa que acha que algum... É um lobby com dinheiro, né? Com muito dinheiro. É um lobby que realmente doa para candidatos e não é uma coisa nova nos Estados Unidos, né? É uma cultura muito arraigada. A gente tem isso na Constituição, um documento que foi escrito da época que ainda precisavam de milícias, de cidadãos para se defender porque não tinha um exército oficial. Então lá talvez fizesse sentido... você ter a segunda emenda sobre o direito ao porte de armas, mas será que em 2016 ainda faz, né? O problema é que qualquer discussão a esse respeito, tanto que acho que o próprio Obama, a Hillary estaria um pouco mais à direita nesse ponto do que o Obama, mas o próprio Obama não fala em banir as armas, né? Ele fala em limitar. Claro, antecedentes criminais. Aumentar a pesquisa, a checagem, porque se você fala em proibir as armas nos Estados Unidos, é quase um atentado à identidade americana, né? Eles se sentem realmente agredidos, né? Uma parte do que eles são, assim, é difícil até entender essa parte da psique americana, que eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa dos superpoderes, que um dos lados do discurso sabe explorar muito bem, né? Você se tornar invencível, você ser o maioral porque tá armado, enfim. Eu queria perguntar uma coisa para o Marcelo, que está lá. Os políticos republicanos
foram muito criticados ainda no domingo por não falarem dos gays, até porque, ironicamente, do Marco Rubio ao governador, eles tinham um discurso bastante homofóbico até domingo. Isso já mudou? O Partido Republicano... Eu vi que o Trump, de alguma maneira, está quase virando pró-direitos gays em 48 horas. Como o Partido Republicano está reagindo a essas críticas iniciais de domingo? Já mudou, eu acho que isso mudou, é visível que isso mudou. A questão é qual vai ser o efeito político disso, né? Como a gente está num ano eleitoral, quem vai se beneficiar desse efeito, né? Tudo bem, a gente ainda está alguns meses da eleição, mas é bom lembrar que muita gente da comunidade gay não perdoa a Hillary e tem um ressentimento com a Hillary porque ela mudou de posição. Ela antes era contra o casamento gay e depois mudou de posição. Então, não é tão óbvio saber, entre os dois candidatos prováveis dessa eleição presidencial, com quem vai ficar um voto da comunidade gay. Mas é uma comunidade muito mais identificada com o Partido Democrata do que com o republicano, né? Sim. Pelo menos ali na questão da luta por mais direitos civis, reconhecimento e etc. O risco, eu acho que é muita gente não votar, na verdade, né? Mais o do que Trump perdeu como eleitor se Trump. Parecer muito aí leniente com os gays, né? Na verdade, os republicanos têm que tomar cuidado com a sua base, que nos últimos anos se tornou mais conservadora, né? Sim. Mais vocal, né? Sim, é que a maior dificuldade hoje em dia, né? Você unir os dois pontos. Normalmente quem se elege nos Estados Unidos é quem consegue chegar mais ao centro, né? Mas essa pré-campanha costuma ser muito radicalizada. Tirar as pessoas de casa para votar nas prévias. E o Trump até ontem não era visto como um republicano religioso, né? Ou seja, ironicamente, nunca, apesar do né? Tea Party ter abraçado o Trump de alguma maneira, até ontem as visões dele de aborto e casamento gay o faziam um democrata, né? Sim, não, exatamente, bastante centristas até, né? A gente estava conversando recentemente sobre isso, né, Marcelo? Como essas linhas estão borradas, o que é ser conservador nos Estados Unidos hoje, o que é ser progressista para os candidatos, porque parece ter as posições parecem um pouco trocadas às vezes, né? A Hillary não é exatamente uma progressista clássica, né? É uma pessoa de alguns aspectos de centro-direita. Acho que a mesma coisa vale para o Trump. E ele reforçou esse discurso conservador mais recentemente, né? Em termos de direitos. Você acha que esse debate beneficia quem, Marcelo? Você acha que eleitoralmente quem consegue tirar mais partido disso? Que debate especificamente sobre as armas? Eu acho que esse debate beneficia o Trump. Eu acho que ele vai esse debate vai empurrar a Hillary mais para a direita, né? Porque, como vocês mencionaram, é algo que ninguém ousa falar, por exemplo, em banir as armas aqui, nenhum político. É uma coisa fora basta conhecer um pouquinho dos Estados Unidos, da história, da psicologia aqui, para saber que isso é impossível. E o lobby, eu acho que as pesquisas mostram que a maioria dos americanos é a favor de leis que aumentem o controle das armas, só que o lobby é desproporcionalmente forte. Então, isso também influencia muito, né? Então, tem que levar em consideração também o poder do lobby, o poder desse lobby específico das armas, né? Da Associação Nacional dos Rifles, que é fortíssimo aqui. Hoje de manhã, quando eu fui nessa loja, tinha algumas pessoas com a camisa dessa Associação Nacional de Rifles, que é esse lobby, como se fosse para marcar posição. A gente está aqui, nada vai mudar, e se mudar é para aumentar o acesso às armas, né? Então, eu acho que a Hillary tem aquele problema de uma imagem negativa de caráter ético, e que isso pode influenciar o eleitor indeciso. Tem também essas mudanças de opinião, incluindo
sobre o casamento gay também podem influenciar, mas assim, se eu fizer uma análise no instinto aqui, 48 horas depois desse atentado, eu acho que um atentado como esse favorece o Trump. O Bernie Sanders chegou durante a pré-campanha dele a falar sobre controle de armas. Eu não me lembro dele ter mencionado isso. O pré-candidato mais à esquerda. Ele falou, isso é interessante também, porque ele foi acusado pela Hillary de não aprovar leis quando ele estava no Senado contra o lobby de armas, e ele até mencionou a tradição americana, principalmente no estado dele, de Vermont, de caça, né? Que é algo sempre mencionado, inclusive aqui na Flórida. Eu falei com algumas pessoas hoje, falei assim, mas tem gente que gosta de caçar, é uma tradição americana. Então o Bernie foi criticado pela Hillary por não ser duro o suficiente contra o lobby de armas. Você acha que o debate favorece algum dos lados, Raul? Sim, e eu acho que não só pelas armas. Eu acho que se de fato o que é chamado de islamofobia ou do perigo que imigrantes e seus descendentes muçulmanos são para a sociedade americana, eu acho que esse é um discurso que favorece o Trump. É interessante que eu já vi aí algumas publicações de esquerda tentarem desenhar um paralelo, que aquele rapaz loirinho, racista, que em Charleston invadiu uma igreja e matou 9 negros, ninguém chama de terrorista. Ele ou é doente mental, ou é um malucão, mas ninguém fala que ele é terrorista. Já eu acho que esse rapaz, que ainda não tem nenhuma prova claríssima de que ele fosse uma peça-chave do Estado Islâmico, talvez ele fosse apenas um cara seguindo pela internet o que o Estado Islâmico diz. É o que o FBI diz. Que é o que o FBI diz, mas a mídia americana não só já está chamando ele de terrorista, como, voltando à tua primeira pergunta sobre como a mídia americana tratou esse atentado, só quando houve a suspeita de que ele fosse parte do Estado Islâmico, é que o próprio New York Times deu uma manchete enorme, abriu aí em 2 colunas no site. Ou seja, se é terrorismo islâmico, é super, super sério. Se é um branco, loiro, WASP, como dizem os americanos, aí há problemas mentais, ou seja, é uma ameaça menor. Ou seja, se esse evento, ainda mais esquecidos os gays, não vamos falar dos gays, vamos apenas focar nessa islamofobia, aí para o Trump é melhor. Sendo que, inclusive, o Marcelo escreveu isso, não tem nenhum vínculo comprovado, né? A não ser que o cara era um fã, alguém que apreciava as ideias do Estado Islâmico, chegou a se identificar como seguidor da Al-Qaeda, depois do Hezbollah, depois do Estado Islâmico, e nenhuma comprovação de que ele tenha recebido instruções ou tenha sido orientado, ou mesmo que tenha treinado fora do país, né? O que eu falei no começo, um sujeito que nasceu nos Estados Unidos, é filho de afegãos, mas afegãos que migraram para o país ainda na época da ocupação soviética. Não tem nada a ver com os anos 70. É o medo contemporâneo, né? Sim. Pouco outro, né? se falava que a Ku Klux Klan era formada por cristãos. Aliás, o menino lá que invadiu a igreja em Charleston era cristão. E as pessoas não fazem essa associação automática, né? Olha os cristãos matando negros. É um lobo solitário. É que é terrorismo, né? A gente, nos últimos anos, se acostumou a ver o terrorismo vinculado à questão religiosa. Mas se você pensar no terrorismo dos anos 70, claro, político ou mesmo de outros tipos de fanatismo, como parece ser o caso aí, é terrorismo, se encaixa na descrição de terrorismo. O próprio Obama falou isso no dia, né? Terrorismo e ódio. É terrorismo e é um crime de ódio ao mesmo tempo, mas as pessoas só atentam se é terrorismo islâmico, né? Se são muçulmanos. É indignação seletiva. O que eu achei interessante, apesar de e parece fazer sentido dizer que esse discurso beneficia os mais conservadores, acho que o Marcelo deve ter visto isso. O Paul Ryan, presidente do Congresso, se manifestou hoje e disse que discorda do Trump na questão dos muçulmanos, né? Até porque ele vem de um estado onde tem uma população
muçulmana um pouco maior. Mas foi bastante vocal a esse respeito. Tem um racha dentro do próprio partido sobre a questão migratória. Mas que bom que tenha vozes sensatas no momento desse, né? Principalmente numa campanha eleitoral, porque o discurso do medo ele tem efeito em qualquer país, não é só aqui. E eu acho que em relação à islamofobia que existe aqui, e a tendência que aumente com um atentado desse, eu acho que não faz muita diferença para o eleitor e para a sensação geral se ele de fato foi mandado ou se tinha uma ligação direta com o Exército Islâmico ou qualquer outra organização extremista, ou se ele foi inspirado por vídeos. Ele vai ser visto como um terrorista islâmico. Mesmo para o grupo, né? Eles usam isso para propaganda também, essa facção. Tem uma diferença muito grande entre o que era o terrorismo islâmico da Al-Qaeda e o que é o Exército Islâmico, principalmente para os seguidores, esses lobos solitários, como chamam aqui, essas pessoas que se inspiram nas mensagens do Exército Islâmico. E uma das diferenças é que a Al-Qaeda ambicionava reviver ou fundar, criar o califado, né? O Bin Laden, e o Exército Islâmico fez isso. Isso teve um efeito muito forte entre os seguidores ao redor do mundo, simbólico e prático. Mas eles têm, o Estado Islâmico tem perdido parte do território na Síria e no Iraque e tem usado bastante esses lobos solitários, esses atentados, enfim, usaram, embora Paris tenha indícios de treinamento, mas usam isso muito como ferramenta de propaganda para atrair mais gente, né, para recrutar e se mostrarem como poderosos. Às vezes eu tenho a impressão até que o establishment político ou midiático americano, ao reforçar tanto esse aspecto, acaba colaborando para a propaganda da facção, né? Porque divulga-se o nome, mostra que eles têm poder, que eles têm, no mínimo, poder de influência, né? Eu acho que isso é inegável. Realmente você tem mais gente praticando esse tipo de atentado hoje do que você tinha uma década atrás, mas acaba reforçando esse poder de propaganda do Estado Islâmico. Não sei se vocês concordam com essa visão. Esse é um dilema para a imprensa em geral, né? Não é só para a imprensa americana. Como lidar com esse tipo de ato violento? Se você divulga para prevenir, para conscientizar, ou você vai estimular novos atos? Essa é uma discussão, acho que interminável.